Senhor, meus queridos e amados irmãos, é um privilégio, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez para mais uma videoaula, amém? Vamos dar início à oração, que o Espírito Santo de Deus ele venha nos abençoar neste dia, amém? Pai querido, diante da Tua presença, queremos Te agradecer pelo Teu amor, Tua misericórdia, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a EBD da Delve, a diretoria, o pastor presidente, todos aqueles que contribuem com o crescimento e desenvolvimento da Tua obra. Que o Teu Espírito Santo venha alcançar os corações que estarão participando desta videoaula, assistindo essa videoaula, e que o Teu Espírito Santo venha orientá-los, venha abençoá-los, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, é o que nós Te pedimos, Pai, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui, para mais uma videoaula. Graças nós damos ao Senhor, que nós estamos quase no final do terceiro trimestre, E estamos aqui na terceiro trimestre de 2023, sob o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, que você continue conosco, ligado, e vamos compartilhar a palavra de Deus, aquilo que nós entendemos e compreendemos. Amém? A lição de hoje é a lição 12, que fala, sendo a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo, amém? E nós sabemos que nesse terceiro domingo estaremos comemorando o Dia Nacional da Escola Dominical. Que o Senhor continue fortalecendo todas as EBDs no território brasileiro e até fora do território brasileiro, porque nós sabemos que esta palavra, ela vem do Deus vivo, que está na vida da igreja viva, e a gente sabe que a palavra é viva. Amém? Nós vamos dar continuidade aqui. O texto áureo, ele nos fala o seguinte: grande é este mistério, digo, porém a respeito de Cristo e da igreja. Paulo, escrevendo a sua carta ou a sua epístola, como você quiser, orientando a igreja lá em Éfeso, que a igreja precisava ser fortalecida no Senhor. E a verdade prática, ela fala, a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade, revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Então, a igreja de Cristo, ela é considerada a guardiã da verdade. A verdade de Cristo, a verdade que liberta, E ela precisa estar com as suas vestiduras sem mácula nenhuma, Porque vai participar das bodas do Cordeiro. Amém? A leitura bíblica em classe, ela vem falando para nós aqui, nosso amado pastor, Ele vem falando aqui para nós, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 14 ao 16, e Efésios 5, 25, do 27, e depois pula para o 32, São cartas, são epístolas de orientações, não só para aquele que exerce o ministério pastoral, mas toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós vamos dar início à nossa videoaula. A palavra-chave é igreja, O comentarista da lição, pastor Douglas Batista,
nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. Então, nós vamos falar sobre 3 objetivos, né? Dentro desses 3 objetivos, nós vamos desenvolver alguns tópicos, amém? Primeiro, a natureza da igreja do Deus vivo. Nós vamos explicar qual é a natureza dessa igreja, do Deus vivo. E dentro desse tópico nós temos 3 subtópicos. A casa do Deus vivo, que é o primeiro tópico. Segundo, a coluna e firmeza da verdade. Terceiro, o ministério da piedade. Amém? Segundo objetivo, nós vamos enfatizar a relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação. Então, a igreja se relaciona com Cristo através de uma vida de santidade. E nós sabemos que sem santidade ninguém verá Deus. Amém? Por isso que ela precisa guardar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Amém? Então, esse segundo tópico, ele fala sobre os subtópicos. Santificação, que é o primeiro subtópico, e pureza. Segundo, gloriosa e irrepreensível. E o terceiro objetivo, ele vai falar sobre as armas da igreja do Deus vivo. Tá? Como usar, de que maneira usar as armas da igreja do Deus vivo. E nós temos também os subtópicos, né? Primeiro, o zelo pela verdade. Segundo, o ensino da verdade. Amém? Nós vamos falar agora sobre a introdução. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Tá? Eu quero falar para você que a Bíblia pentecostal, né, ela nos traz alguns comentários de extrema orientação, de extrema importância para nós entendermos e compreendermos tudo quanto vai ser tratado sobre essa lição. Tá? Na segunda carta ou epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, fala sobre isso. Infelizmente, ela não está imune à influência nociva da sociedade. Segundo Pedro, epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, fala sobre isso. Então, a igreja, ela está ainda no mundo, mas ela vai ser tirada do mundo. Então, por ela estar no mundo, ela pode correr risco de ter algum tipo de influência, tá? O adversário, ele quer ter influência sobre a igreja. E quando nós falamos de igreja, nós falamos do corpo, nós não falamos dos membros, tá? Os membros fazem parte deste corpo, que é a habitação e morada do Espírito Santo. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, a sua natureza, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. Quais são as armas que nós vamos utilizar para combater, tá? Já que a igreja, ela tem que proteger a sua fé, amém? Com as armas espirituais para combater o mal. As armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. Paulo, ele vai explicar isso lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. O primeiro tópico fala sobre a natureza da igreja do Deus vivo. Esse tópico se baseia em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 a 16, que está inserido, tá, na nossa leitura bíblica em classe. Tá? Definição de igreja significa, o que significa o templo? Tá? Hoje a igreja comporta vários significados.
refere-se frequentemente ao prédio onde os crentes se reúnem. Por exemplo, estamos indo à igreja. Pode indicar nossa comunhão local ou denominacional, tá? Minha igreja ensina o batismo por imersão, ou com um grupo religioso regional ou nacional, ok? No caso, a igreja da Inglaterra. A palavra é empregada frequentemente com referência a todos os crentes nascidos de novo, independentemente de suas diferenças geográficas e culturais. A igreja do Senhor Jesus Cristo, tá? Que é a igreja universal, ok? Que é o corpo de Cristo, que a gente sabe que tem as suas diferenças geográficas e culturais, amém? Mas, seja como for, o significado bíblico de igreja refere-se primeiramente, tá? Não às instituições e cultura, mas sim às pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica de Cristo e que agora pertence a Ele. Primeiro, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequentemente é casa do Senhor. Lá em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 1. E 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 11. Tá? O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, fala: família de Deus, corpo de Cristo e templo de Deus, tá? Paulo vai usar domésticos da fé, os vocábulos, né? Família de Deus, corpo de Cristo e templo do Deus vivo. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus, em contraste com os ídolos mortos, tá? Fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura atuando na história humana. Lá em Daniel, capítulo 4, 25, e Atos 17, 24, fala bem claramente sobre isso. Amém? Então, nós vemos aqui que o Deus verdadeiro é um Deus que se relaciona, é um Deus pessoal. Amém? A gente vê isso na própria palavra da verdade, a verdade absoluta de Deus, ok? E ele é distinto da criação, ok? Então ele se relaciona com o ser humano, tá? Com todo ser humano ele se relaciona. Daniel capítulo 4, 25, tá? Na ARC diz: serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e par-se-ão os 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Essa foi uma lição que Deus estava ensinando ao rei Nabucodonosor. E que lição, hein? E continua ensinando, o Deus vivo continua ensinando. Segundo, a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade, tá? Que é o fundamento de Cristo. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade. Por isso que esta igreja, que somos nós,
cada um membro, não pode de forma nenhuma macular esse templo, que é a habitação do Espírito Santo, tá? Ou seja, ela é fundamento que sustenta a verdade. Ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade, por Deus revelado. Lá em 2 Timóteo 1, 13 a 14 fala. Amém? Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. As epístolas que Paulo escreveu, Gálatas 2:5, Efésios 1:13 e Colossenses 1:5, fala sobre esta verdade, a verdade do Evangelho, a verdade que liberta, e que lá em Romanos também, capítulo 1, versículo 16, fala, tá? Que o Evangelho é dínamos, é poder de Deus, que transforma o homem de dentro para fora. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, anunciar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, e no Evangelho de João 18:37, e na Epístola de Judas 1:3, fala sobre isso. É nossa responsabilidade, tá? De proclamar, testemunhar, testificar do Evangelho transformador de Cristo. Fale do que Jesus fez na tua vida e está fazendo, e vai continuar fazendo, tá? Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e sua heresia. Era isso que Paulo estava falando. Então é necessário haver uma cautela, quem a gente convida para pregar, quem a gente convida para ensinar, quem a gente convida para ministrar, seja nos cultos comuns ou nas festividades, ou em campanha. Nós temos que tomar cuidado, porque os falsos, eles estão inseridos na igreja, infelizmente, tá? Eles estão inseridos. Então, nós temos uma responsabilidade, porque nós estamos protegendo a verdade, precisamos defendê-la, tá? De que forma? Ok? Repudiando os falsos mestres e as suas heresias, ou seja, os seus ensinos. Se a verdade do Evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Viu, irmãos? Ela deixa. Então entenda, para que lá em Mateus capítulo 5, 13 e 14 fala, se o sal perder o sabor, vai ser pisado. Então, irmão, não permita que isso ocorra na sua vida, tá? Como sendo igreja do Deus vivo. Atos 17, 24 da ARC diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, não é? Então você vê que Deus é um Deus pessoal, que se relaciona. A coisa mais linda é a salvação de Paulo, é o encontro que Paulo teve com Deus único, verdadeiro, Deus vivo, Jesus Cristo, né? A caminho de Damasco. Então que você reflita nesse encontro, e a melhor coisa é quando o próprio Cristo vivo, ele tem um encontro com aquelas pessoas que ele tem um relacionamento. Amém? Isso significa que Deus não é uma criatura, mas sim um Criador. E ele não reside em estruturas humanas, mas na vida de cada pessoa que o serve. Deus se manifesta no lugar por meio da presença daqueles que o servem por meio da igreja, que é a congregação dos salvos que se reúne em um local específico. Este é o templo e habitação do Espírito Santo.
Por isso, nós não podemos entristecer de forma nenhuma o Espírito Santo que habita em nós, que é Deus. Nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Ele habita nessa morada. Então, esse templo aqui é morada e habitação de Deus. Por isso que ele não pode ser destruído por causa do pecado. Amém? A lição que nós aprendemos aqui, Paulo instrui, ensina Timóteo sobre a conduta na igreja como casa de Deus. A expressão se refere ao templo no Antigo Testamento e a comunidade de crentes reflete a relação com o Deus vivo, destacando sua natureza pessoal e atuação na história. Então, como nós estamos nos comportando na igreja? Como nós estamos nos comportando fora da igreja? Porque nós somos templos e habitação do Espírito Santo. Então, como eu estou me comportando dentro da igreja, no meu lar, no meu trabalho, no meu lazer, certo? Familiar, aonde quer, no meio ambiente social que eu vivo, como eu estou me comportando, já que eu estou representando o Deus vivo. Voltamos a falar com nossos irmãos. A corrupção não se limita apenas à distorção, porque os falsos vêm para distorcer, mas também à omissão da situação daqueles que vivem culpados diante do tribunal de Deus e necessitam de salvação. Mas muitas vezes, pouco se menciona sobre o chamado arrependimento em nossas pregações. Então, a ministração do arrependimento, ela tem que acontecer. Por quê? Deus sabe quem precisa ouvir. Entendeu? Por isso que é importante você orar antes, né? Para transmitir a palavra do Senhor. Quem for ministrar, quem for ensinar, ore, apresente, para que vidas venham ser despertadas, impactadas pelo Evangelho transformador, através da palavra. Amém? Ezequiel 3,18, na versão ARC, fala: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, tá? Para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Então, nós temos uma responsabilidade, sim. Nós somos responsáveis, tá? Por aquilo que ocorre dentro das nossas congregações, dentro das nossas igrejas, tá? Amém? Então, preste atenção. É muito sério o que Deus está falando. A lição principal que nós aprendemos: a igreja é a coluna da verdade, responsável por sustentar e propagar o Evangelho de Cristo. A responsabilidade é da igreja, do corpo de Cristo local e universal. É da igreja de testemunhar. Seu papel é defender e testemunhar a verdade revelada por Deus, sendo guardiã contra falsas doutrinas e heresias, para manter sua influência positiva na sociedade. Viu? Então, a gente entende que nós somos pessoas que é para influenciar para o bem, tá? No meio social que nós vivemos, seja dentro da igreja, no nosso lar, na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso curso, nós servimos ao Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Terceiro, o ministério da piedade. O mistério da piedade, tá? A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Ela abrange Cristo. O Evangelho de João 14,6 fala sobre isso. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz:
grande é o mistério da piedade. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, tá? Lá na Epístola de Colossenses 1:26 fala sobre isso. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Mistério revelado aos santos, tá? E piedade é a fé cristã, é a base do cristianismo, tá? Piedade, ok? Amor, misericórdia, perdão. Então a gente vê a base aí, é a fé cristã, é a nossa base. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão, o mistério da piedade. O evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Primeiro epístola ou carta de Timóteo 3,16 fala sobre isso. Assim a igreja é a fiel portadora dessa verdade. Paulo fala para a igreja lá em Coríntios, segundo Coríntios 2,17. Ela é a portadora da verdade, ela detém essa verdade. Verdade transformadora, verdade poderosa, que muda pessoas, transforma pessoas, assim como me mudou. Tem mudado a vida de muitas pessoas. Esse é o evangelho transformador que muda as pessoas, não deixa a pessoa da mesma maneira, do mesmo modo. Amém? A lição que a gente aprende, a verdade do evangelho é Cristo personificado. João 14,6 fala sobre isso. Paulo destaca o mistério da piedade, onde Cristo foi manifestado, pregado aos gentios, crido e exaltado. A igreja é guardiã dessa verdade essencial. Ok? Amém? A primeira sinopese fala: a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, fiel portadora da verdade do evangelho. Só a igreja detém isso. Amém? Só a igreja. Tópico 2. Cristo, relacionamento com a igreja. Como Cristo se relaciona com a sua igreja local, com a sua igreja universal, como corpo. Esse tópico se baseia em Efésios, capítulo 5, do versículo 25, 27 e 32, que está na nossa leitura bíblica em classe, tá? Primeiro, santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, tá? Efésios 5:26 fala sobre isso. O texto mostra que na regeneração Cristo nos purifica do pecado. 1 Coríntios 6:11, Tito 3:5. E que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação, tá? A nossa santificação, ela estava inclusa no sacrifício de Cristo. Amém? A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada. Simboliza a palavra de Deus, que opera uma limpeza espiritual. Lá o Evangelho de João 15:3 fala: nesse sentido, Cristo orou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Pedro escreveu lá em 1 Pedro 11:15,
ele fala sobre isso. E o escritor das cartas aos Hebreus 12:14. Esse processo é contínuo até a glorificação no dia de Cristo. Amém, irmão? É um processo. Cada dia a gente vai identificando, o Espírito Santo vai nos alertando, vai sinalizando para nós aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. E isto quando no nosso relacionamento com Deus, ele vai sinalizando, o Espírito Santo vai falando, e nós vamos dando total liberdade para que o Espírito Santo tire o que precisa ser tirado da nossa vida. Amém? Na versão ARC, Romanos 6:22 fala, mas agora, libertados do pecado, nós não estamos mais cativos, nós fomos libertos desse cativeiro, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O que caracteriza o cristão de verdade é o fruto que ele transmite, entendeu? É o fruto que caracteriza se ele é cristão de verdade, se ele passou pelo novo nascimento, pela regeneração. Amém? O que nós vamos aprender nessa lição que acabamos de falar? A morte de Cristo purifica e santifica a igreja por meio da figura de lavagem com a água, né? A água limpa da palavra de Deus, resultando em santificação contínua e preparação para a sua volta, culminando na glorificação final. Então, olha, quando a palavra ela é transmitida de forma clara, objetiva, verdadeira, inspirada, totalmente pelo Espírito Santo, sabe? Ainda que a gente tenha algumas coisas, algumas ferramentas, mas essas ferramentas, elas são colocadas na palma da mão do Espírito Santo de Deus. E aí ele vai usar de forma excelente, e aí vai alcançar os corações, porque é Deus que atua, é o Espírito Santo que atua. Amém? Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual, vestida nesse grau de pureza. Somente a Igreja Santa e Imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. Viu, irmão? Então não adianta, não é partidarismo, não é nada disso, tá? Tem que estar preparado como Cristo quer. A lição que nós aprendemos nesse tópico, a santificação visa preparar a igreja como uma noiva pura e imaculada para Cristo. Isso é essencial para participar das bodas do Cordeiro, garantindo acesso à eternidade com Ele. A pureza espiritual é fundamental para essa união gloriosa. Tá, irmão? Terceiro tópico, as armas da igreja do Deus vivo. Primeiro, o zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e tá? E por isso os salvos em Cristo são dispenseiro da mensagem de redenção. 1 Pedro 4,10. Então, irmão, nós temos uma responsabilidade muito grande, tá? Para ilustrar
essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Os 2 servos, lá no Evangelho de Mateus 24, 45 e 51. Os talentos, tá? Mateus 25, do 14 ao 30. O servo vigilante, Lucas 12, 35 a 38. O mordomo infiel, Lucas 16, do 1 ao 13. E as 10 minas, tá? Então, a responsabilidade, ela é muito grande, tá, irmãos? Entenda que ela é muito grande. Todas essas parábolas trazem imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Irmão, a fidelidade é para com Cristo, com a sua palavra. Amém? Seja fiel a Cristo em toda a sua vida. A obra, a finalidade é com Cristo. Amém? Assim, a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. Essa é a nossa responsabilidade. Nós temos um alerta aqui. A igreja existe para evidenciar, através do poder do Espírito Santo, as obras de Cristo. Tá? Aqui habita o Espírito Santo de nós. E nós fomos selados com o selo da promessa, né? Como aconteceu lá em Atos capítulo 1, capítulo 2 também, né? Então, para nos capacitar a executar com excelência a missão que foi colocada para a igreja. Amém? Qualquer obra realizada pelo cristão deve ter a intenção de destacar Cristo. Aqueles que estão comprometidos com a vontade de Deus não utilizam o ministério que lhes foi confiado para se autopromover. Isso é extremamente perigoso. Lembremos-nos de Nabucodonosor. Tá, irmãos? Não se esqueça disso. Apenas aqueles que não compreenderam que a única tarefa do mensageiro é transmitir o que foi dado a eles, tendem a buscar promoção pessoal por meio do Evangelho. Nesse contexto, as palavras de João Batista são pertinentes. Qual é? João 3, 29 a 30. Aquele que tem a esposa e o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Para mim e para você, que está me vendo, me ouvindo. Amém? É necessário que ele cresça e a gente diminua. Não ensinar as Escrituras, relativizar as suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. O Evangelho de João 8, 32 fala sobre isso. O que a gente aprende nessa lição? Líderes são nomeados por Deus para edificar a igreja, ensinando com habilidade as Escrituras e defendendo a verdade, não a nossa, a de Cristo. Eles não podem ceder ao liberalismo e ao ecumenismo, priorizando a palavra de Deus na pregação. A verdade bíblica liberta o pecador do mundanismo. Síntese, Sinopese 3. Zelo e ensino pela verdade são duas principais armas da igreja do Deus vivo. Zelo e ensino. Zelo e ensino. São duas principais armas da igreja do Deus vivo.
Amém? E a conclusão, chegamos à conclusão. Diante dos destaques de desconstrução da fé, o adversário tem lutado, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. 1 Coríntios capítulo 16, 13. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. João 8,16. A mensagem da cruz não pode ser resignificada, tá? Não pode, não deve. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. Amém? E aí a gente conclui 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso pastor aqui, ele nos trouxe a conclusão maravilhosa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que esta aula edifique a sua vida, edifique o seu ministério, edifique a sua igreja, que o Espírito Santo venha te usar como instrumento poderoso para transmitir, assim como você vive, transmita as verdades do Evangelho. Que Deus te abençoe. Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade. Continua abençoando cada ouvinte que acessar esta videoaula, que o Senhor possa prosperar, que cada pessoa possa compartilhar essa videoaula e o teu nome, somente o teu nome, venha a ser glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo. Um beijo no coração. Amém.